Glória a Deus. Boa noite, amados. Que bom ter você aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações, porque foi Ele que nos trouxe aqui. Ele que move nos nossos corações o desejo de vir congregar. E às vezes isso é tão combatido. O inimigo, ele não quer que você congregue, sabia? Ele não quer, não. Porque ele sabe que quando você ouve a palavra de Deus, essa semente da palavra é poderosa para transformar a sua vida. A semente da palavra de Deus, ela explode, é uma semente, ela é tão pequenininha. É igual a palavra de Deus diz mesmo que é como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes. É pequenininha, mas a hora que ela entra no teu coração, ela cresce, ela começa a crescer e ela se torna uma árvore, a maior de todas as árvores. E ela dá uma sombra muito grande, onde as pessoas podem vir e ficar embaixo, juntinho de você. Por quê? Porque você traz paz para as pessoas, traz alegria, porque você tem isso, porque o Senhor te deu. Então, congregar é uma prática espiritual poderosa. Quando o inimigo combater você, resista. Resista e venha. Não aceita, porque ele tenta de tudo para roubar. A palavra de Deus diz assim, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele não veio primeiro matar. Não, primeiro ele rouba. O que ele rouba? Ele rouba a palavra, se nós deixarmos. Depois, ele vem sim para matar e depois destruir. Depois ele mata a sua fé. Quando ele rouba a palavra, matou sua fé. E quando ele matou sua fé, ele te destruiu. Não nós, né? As pessoas para lá. Mas ele tenta combater. Então, é importante você saber quão poderosa é essa prática de vir congregar, de permanecer firme, ainda que esteja doendo, ainda que seu corpo fala, não, fica mais um pouquinho aqui, não, fica aqui, tá tão gostoso, vamos assistir um filminho, vamos comer uma pipoca, vamos ficar aqui, ou de outras formas, ou te dá uma dor, ou qualquer outra coisa, qualquer situação. Não permita, combata, sabendo que você tem recompensa quando você congrega, porque o Senhor, Ele é poderoso, Ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor Jesus, naquela cruz, se a gente tiver noção do que Ele fez por nós na cruz, muda tudo dentro de nós. Naquela cruz, naquele dia, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados, todos os nossos fracassos. Naquele dia, lá naquela cruz, o Senhor Jesus levou todas as nossas doenças embora. Todas. Ele tomou sobre o corpo dele todas as nossas doenças. Ele tomou sobre o corpo dele todas as nossas angústias. Lá em Isaías 53, se você puder abrir comigo lá. Isaías 53. Tirou Isaías 53 da minha Bíblia. Glória a Deus. Isaías capítulo 53. Diz assim, olha só, como já vai encaixar com o que a gente estava falando. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Vamos parar por aqui. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Nós podemos ler o contrário. O braço do Senhor se manifesta a quem dá crédito à pregação. Quando a palavra entra no teu coração, o braço do Senhor se manifesta. Esse é o braço do Senhor, é a palavra de Deus. Então, quando você permite que ela entre no teu coração, o Senhor manifesta a glória dele na sua vida. O Senhor age na sua vida. Vamos continuar. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor?
Aqui está falando sobre Jesus. O sacrifício de Jesus, Jesus lá na cruz. Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora pensa comigo. Jesus, o próprio Deus, os três eles são um e eles estavam juntos na criação. A palavra haja luz era Jesus. O poder que criou todas as coisas era o Espírito Santo. E Deus é o que falou. Então, os três são um. E quando Jesus estava ali, Jesus criou todas as coisas. Tudo junto, tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Diz lá em João, no 1º capítulo. Agora, o próprio Deus, ele veio na terra, se fez como um homem. É como se tornasse uma formiguinha. Tão pequenininho, porque Deus ele criou todas as coisas, ele é imenso. A palavra de Deus diz que a terra é o estrado dos pés dele, é onde ele põe os pés. Olha só, se a terra, toda a terra é o estrado dos pés de Deus, imagina o tamanho desse Deus. Agora, esse próprio Deus imenso, enorme, ele se tornou um homem, pequeno. Ele veio na terra como um homem, mas sem pecado, ele não pecou, ele era Deus e homem. E ele se propôs a carregar os nossos pecados. Ele se propôs a carregar as nossas angústias, as nossas enfermidades. E aqui diz que ele foi desprezado. Quando ele estava pendurado lá na cruz, ele foi desprezado. As pessoas olhavam para ele, os soldados mesmo falavam: mas você não é Deus? Você não fala que você é o filho de Deus? Então fala para ele te tirar daí. Você não é o bonzão? Você não cura os outros? Por que você não cura a si mesmo? Porque você não sai daí. As pessoas duvidavam dele. Já pensou? Você gosta que as pessoas duvidem de você quando você fala alguma coisa? Ainda mais quando uma pessoa é correta, quando o que ela diz é a verdade, eu fico muito chateada quando duvidam do que eu falo. Vocês já estão descobrindo, né? Porque eu procuro ser correta, falar, chegar na hora certa. Então, quando duvida, poxa, estou falando, ué. Por que está duvidando de mim? Mas o próprio Deus, aquelas pessoas lá, aquelas criaturas, eles duvidaram de Jesus, eles desprezaram Jesus, cuspiram nele. E ali a palavra diz que ele foi o mais desprezado entre os homens. Talvez você se sinta desprezado. Talvez seu marido te despreze, talvez sua esposa, talvez as pessoas do seu trabalho, talvez seu pai, sua mãe. Mas você pode ter certeza que Jesus, ele foi desprezado. Para que se você for se sentir desprezada, esse desprezo caiu sobre ele. Para que você fosse completamente aceita por ele. Aceito por ele. Para que você recebesse todo o amor que ele tem por você. Porque você saiba de uma coisa, que se fosse só você aqui na terra, ou se fosse só eu, Jesus teria vindo da mesma forma e teria feito tudo do mesmo jeito por uma pessoa, porque ele ama cada um de nós individualmente. E aqui diz que ele foi o mais desprezado, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Não tinha parecer nem formosura. Se você olhasse para Jesus na cruz, você não ia achar nada bonito. Ele não tinha nenhuma beleza nele para que desejássemos. E muitas vezes o evangelho é assim. Muitas vezes não tem nada de bonito. A gente começa a achar, nossa, sério? Mas ele é poderoso para transformar a sua vida. Ele é poderoso para agir, para mudar você. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Mas nós precisamos colocar o nosso coração no Evangelho, coração na palavra de Deus. Nós precisamos entender que isso aqui é mais do que uma leitura simples. É a palavra de Deus que é poderosa para transformar as nossas vidas. Vamos continuar. Versículo 3. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente. Fala comigo, verdadeiramente. Verdadeiramente. Que quer dizer com certeza. Com certeza, com toda certeza, sem sombra de dúvida. Verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora fala comigo, fomos. Mais uma vez, fomos. Fomos. Esse verbo, fomos, ele está em que tempo? Passado. Então você já foi. Naquele dia, lá 2000 anos atrás, 2000 e tantos anos atrás, você já foi sarada. Você já foi sarado. Há 2000 e tantos anos atrás, você foi curado. Ele levou sobre si as suas dores. Ele levou sobre si as suas enfermidades. Por quê? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você tem direito à paz, minha irmã, meu irmão. Você tem direito à paz. A paz que você tem direito foi comprada. Não foi de graça, não. Jesus pagou um alto preço para que nós tivéssemos paz. O preço foi tão alto, foi o preço do Filho de Deus. Foi o preço do justo para comprar a sua paz. O preço do justo para comprar a sua saúde. O preço do justo para comprar uma vida abundante para você. Foi a vida de Jesus. Jesus veio para morrer por nós, para que nós tivéssemos uma vida e vida em abundância. Mas o primeiro versículo é a chave. Quem deu crédito? Quem deu crédito a essa pregação? Porque o braço do Senhor vai se manifestar na sua vida quando você aceita isso. Quando você coloca essa palavra dentro do seu coração e você começa a dizer, Senhor, obrigado porque lá naquela cruz o Senhor levou toda a minha falta de paz. Obrigado porque lá naquela cruz o Senhor foi oprimido, o Senhor foi humilhado, o Senhor foi angustiado, o Senhor foi moído, completamente moído, para que eu fosse completamente restaurado, para que eu tivesse vida. O Senhor levou a minha morte, para que eu tivesse sua vida. E você recebe, o Senhor quer que você receba. Recebe. Recebe. É de graça para você. Não foi de graça para Ele. Custou um preço muito alto. Foi um preço altíssimo. Mas Ele nos dá de graça. Ele te oferece. Recebe. 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 Recebe a vida que eu tenho para você. Recebe, deixa o Senhor transformar a sua mente. As circunstâncias vêm diante de nós e elas querem mostrar para nós que não é verdade. Ela quer mostrar para nós que não vai dar certo. Ah, mas você ainda está sentindo essa situação, você está sentindo isso no seu corpo. Ah, você ainda está vendo o problema financeiro, você ainda está sentindo angústia. Mas você precisa colocar essa palavra no teu coração. Quando vier a angústia, você fala, Senhor, o Senhor levou lá naquela cruz. Eu creio na paz que o Senhor me deu. Eu recebo ela em nome de Jesus. Eu recebo a paz. Eu recebo a saúde em nome de Jesus. Eu recebo. Está doendo, mas vai passar. Do jeito que veio, vai. Em nome de Jesus, porque eu não aceito.
Eu não aceito ficar nessa situação. Financeira eu não aceito, porque o Senhor Jesus, sendo rico, por amor de mim, Ele se fez pobre para me tornar enriquecido. Eu sou rico. Eu não tenho falta de nada. Porque está escrito que o Senhor é o meu pastor e não me falta nada. Então nós temos que pegar essa palavra e colocar dentro do nosso coração. Dar crédito. Mas o primeiro impacto que nós temos, a primeira sensação que nós temos é que não é verdade. Por quê? Porque o que você vê está dizendo o contrário do que o que Deus diz. Mas por isso que a fé é loucura. Porque a fé não é pelo que você vê. A fé é pelo que você crê. A fé é o que Deus diz que é. Então você precisa colocar isso no teu coração. Quando as circunstâncias vêm, você pega essa palavra e não abre mão dela. E mesmo quando não veio circunstância nenhuma, está tudo bem, coloca essa palavra no teu coração. Dia após dia. A palavra de Deus, ela é vacina e ela é remédio. Então, antes de você ficar doente, nós não vamos lá e tomar uma vacina, várias vacinas, para evitar gripe, para evitar isso, aquilo. Criança, então, nem se fala, né? É uma fase que é uma vacina atrás da outra. Por quê? Para prevenir. Então, a palavra de Deus, ela previne. Quando você vai pegando essa palavra e você vai colocando no seu coração, verdadeiramente, ele levou, ele tomou, era meu, ele tomou sobre ele mesmo as minhas dores, ele levou as minhas enfermidades. Essa doutrina que diz que você tem que sofrer, que Jesus envia uma enfermidade, uma dor para você aprender a lição, para você se apegar a Deus, é mentira. É uma doutrina falsa, não é a palavra de Deus. Porque você viu, quando Jesus veio, você já leu a Bíblia, em alguma passagem que Jesus veio e ele colocou uma doença em alguém? Você viu alguma passagem? Então Jesus veio e ele pegou e colocou uma enfermidade naquela pessoa lá, porque estava duvidando dele, ele aproveitou e vou colocar uma enfermidade para aprender, você não duvida de mim. Vou mandar um raio para aprender, não duvida de mim. Não. O que Jesus fez? Ele curou. Ele curou aqueles que duvidavam muitas vezes. Ele curou os pecadores, aqueles que chegavam até ele. Os fariseus, que eram os religiosos, eles falavam, ele come com os pecadores. Jesus só fica com os pecadores, com os cobradores de impostos. Mas Jesus ama os pecadores. Jesus ama aqueles que são defeituosos, porque ele veio para curar. Ele veio para restaurar. Ele veio para transformar. Porque sem ele nada nós podemos fazer. Em nós mesmos nós não conseguimos transformar as nossas vidas. Por isso que ele veio, porque nós precisamos de um Salvador. Então, quando você reconhece de todo o seu coração, Senhor, a tua palavra diz, ela é a verdade. Eu dou crédito à tua palavra. E o teu braço se manifesta na minha vida. O teu poder se manifesta na minha finança. O teu poder se manifesta na minha família. O teu poder se manifesta na minha saúde. O teu poder se manifesta no meu casamento. O teu poder se manifesta no meu trabalho. Quando não tem nenhuma perspectiva, quando não tem esperança. Meus irmãos, tinha um versículo que eu confessava muito, que dizia assim, quando estiver em trevas e não tiver luz nenhuma, confia no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Você pode firmar porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele não te desampara. Quando as circunstâncias falam que não vai dar certo, quando as notícias falam que está tudo ruim, você não precisa ter medo, confia no nome do Senhor. Firma sobre ele, firma sobre essa palavra. Firma, por isso que a palavra diz tanto, para nós firmarmos os nossos pés, para nós colocarmos os lombos da justiça, para nós firmarmos. O que é? Nós precisamos estar firmados, seguros. Não é balançando para lá, a hora que vem o vento, você fala, acho que não é bem assim, não vai dar certo, não aconteceu ainda. Aconteceu. Você ainda não viu com seus olhos, mas já aconteceu. Então pega essa palavra e fala, Senhor, obrigado, porque já aconteceu, eu creio. Obrigado pela minha cura, eu creio. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho, eu creio.
O Senhor abre as portas onde não existe. Se fechou uma porta para você, Ele abre uma melhor, porque Ele é aquele que abre portas que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar a porta que Ele abre, e ninguém pode abrir a porta que Ele fecha. Ele tem o poder. Se Ele fechou uma porta para você, você pode ter certeza que não era bom para você. Mas a porta que Ele abre é bênção. É bênção para você. Então confia nele de todo o seu coração. Coloca essa palavra no teu coração. Coloca, não seja um crente mais ou menos, não, um crente Tomé. Eu só acredito vendo. Não. Senhor, se eu não colocar a minha mão, minha mão na sua mão, onde foi perfurado, eu não acredito. Ele teve que ver para crer. Nós não somos essa fase, nós não estamos nessa fase mais do ver para crer. Nós cremos e nós vemos. A palavra de Deus diz assim: crie, por isso falei. Então, quando você começa a falar, eu creio. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o que o Senhor diz que o Senhor é. Obrigado porque o Senhor me amou. O Senhor me amou e eu sou muito amada. Eu sou muito amado. Tem homens que sentem desprezados. Muitos homens escondem na capa de... Não, eu sou suficiente. Mas lá dentro deles, eles sabem. E eles se sentem inseguros. E muitas vezes, eles tentam dominar a mulher pela insegurança que eles têm. Pelo medo do fracasso. Pelo medo de não conseguir suprir as necessidades. Medo. Mas ele esconde, a mulher nem sabe. Mas é medo. Insegurança. Mas o Senhor veio para arrancar isso do seu coração também. Homem, mulher, não importa. O Senhor quer ser a sua segurança. Ele quer te estender a mão sempre. Confia no Senhor de todo o seu coração. Confia nele. E você vai poder dar testemunho das grandezas de Deus. Você sabe por que o Senhor quer fazer o bem para você? Porque Ele te ama. E Ele quer que você, através da sua vida, outras pessoas sejam alcançadas. Ele diz lá em João no capítulo 10, eu tenho muitas ovelhas ainda, de outros apriscos, e convém reuni-las todas. Ele quer reunir as ovelhinhas que estão perdidas por aí. Tem ovelhinhas perdidas, machucadas, que não conseguem chegar no aprisco. Precisa de você. Precisa de você. Você saber que o Senhor é com você, e você abrir sua boca e falar para o seu vizinho. Falar para o seu amigo. Falar para as pessoas, Jesus te cura. Se veio alguém com dor de cabeça perto de você, não deixa a pessoa sair falando, olha, eu estou com dor de cabeça. Aí você fala, pois é, né? Então, vai na farmácia ali, ó. Você quer um remedinho? Não, ora por ela, você tem a palavra. Nossa, está doendo aqui. Chegou perto de você, reclamou. Dá Jesus. Mas pastor, eu nem tenho para mim direito. Você tem sim. E quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Você vai ver o poder de Deus agindo na vida da pessoa e agindo na sua vida também. Então dá Jesus. Da mesma maneira que você recebeu, dá para as pessoas. Tem ovelhinhas precisando, tem ovelhinhas morrendo. E a palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Festa. Festa. Não é igual a festa de futebol, não, quando um time ganha. É muito maior. É maior, é a imensa festa que tem no céu quando um pecador se arrepende. Um. Agora, pensa comigo. Quando você é proporcionador de que um pecador se arrependa, como que o Senhor fica com você, hein? Ele fica muito orgulhoso. Ele fala, meu filhinho, é isso aí, é isso aí. Fala mesmo. E eu confirmo os sinais. Porque a palavra de Deus diz que esses sinais seguem os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Você pode. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você pode. Não é no meu nome. Não é no seu. Graças a Deus. Não é no nosso nome, não. Não tem a ver com a gente, não. Tem a ver com Ele. Então você pode falar, reclamou para você. Posso orar por você? Não. Então eu vou orar aqui quietinho mesmo. Eu já tive não também, tá? Não tem problema não, você intercede pela pessoa, mas a maioria aceita. E você fala, então Senhor, a tua palavra diz
que o Senhor levou lá naquela cruz, toda dor, toda enfermidade. E essa dor não pode ficar no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus toda dor de cabeça. Começa assim. Vai fazendo. Vai falando. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor se manifesta a todo aquele que dá crédito nessa pregação. Você tem o poder de Deus dentro de você. Você foi chamado para fazer diferença nessa terra. Você não nasceu de qualquer jeito, não foi de chocadeira, como diz o pastor Anderson. Você não nasceu de chocadeira, você não veio por acaso. Quantas pessoas os pais quiseram até abortar, mas está aqui. Por quê? Porque Deus tinha o propósito e não permitiu. Então, o propósito de Deus é maior na sua vida. Ele quer fazer de você uma vitrine. Você já passou naquelas lojas que tem aquelas roupas? As mais bonitas são as da vitrine, não é? Você olha e fala, nossa, eu quero entrar nessa loja aqui, porque eu preciso, essa roupa aqui é maravilhosa. As mulheres, principalmente, sabem o que eu estou falando. Os homens, né? Eles só passam e olham assim, nossa, aqui fica bonito para minha esposa, hein? Né? Glória a Deus. Né? Também, mas eles também olham e falam, nossa, bonita camisa, legal, gostei. Você é a vitrine do Senhor. As pessoas vão olhar para você e falar, eu quero essa paz aí. Eu quero essa alegria que você tem. Eu quero minha família igual à sua. O que você fez? Dá Jesus. Não sou eu não, é Jesus. E Ele tem isso para você também. Essa é a graça de Deus, é de graça. Dá Jesus, dá Jesus, recebe Jesus, dá Jesus, recebe Jesus, dá Jesus. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Para falar, para testemunhar. Abre comigo agora, lá em Atos, e nós vamos terminar. Como vocês estão de celular, vai mais rápido, tá? Mas aguenta as pontas aí. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Atos capítulo 1. Versículo 8. Diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Foi isso que o Senhor Jesus veio fazer para você. Fazer de você uma testemunha na sua casa, no seu bairro, no seu estado, no seu país, no mundo. O Senhor veio para fazer você um testemunho, para as pessoas olharem para você e falar, verdadeiramente Deus existe. Aconteceu na vida dela, eu quero para mim também. Então receba tudo que o Senhor tem para você. A mesa está pronta, um banquete está feito. Pensa aqui comigo agora, pensa aí. Tem uma mesa aqui, enorme, linda, cheia de tudo. Tem cura, tem restauração, tem alegria, tem paz, tem prosperidade. A mesa está posta, está tudo aqui. E você foi convidado. Vem para o banquete. Vem participar. É para você essa mesa. Mas traga outros. Participa da mesa. Chama outros para participar com você. Chama outros para virem também participar com você. Recebe tudo o que Ele tem para você. E chama outros para receber com você. Chama outros que estão sedentos para receber do seu Jesus, da sua alegria, da alegria que Ele colocou no teu coração, da sua paz, da sua transformação. Hoje tem essa mesa aqui para nós. E se você veio precisando de uma cura, de uma restauração, nós vamos orar por você agora. E você vai receber. Talvez não é no seu corpo físico, talvez é no seu sentimento. Talvez é aquela angústia que te persegue, aquele medo de como vai ser o amanhã, o que vai ser de mim? Ou será que vai dar certo? Eu te convido a vir até aqui, para receber o que Ele já pagou para você. Vem aqui,
para você pegar, estender os braços da fé e pegar o que você tem, que é seu. Quem quiser receber cura física, cura nos sentimentos, vem aqui, nós vamos orar por você. Não precisa ficar com medo não, com vergonha. Pode vir. O Senhor tem cura para nós nessa noite. O Senhor tem restauração para nós nessa noite. Sentimentos de inferioridade, de desprezo, o Senhor quer curar você. Talvez você foi tão oprimido na sua infância e você carrega isso até hoje. O Senhor quer restaurar você nessa noite. Vem aqui, Ele vai mudar esse sentimento dentro de você. Ele quer curar essa insegurança, esse medo de não dar certo, esse medo de não acontecer. Vem aqui, nós vamos orar por você. Você tem o poder de Deus. E agora você vai falar, você vai declarar sobre a sua semana. Senhor, eu declaro bênção na minha semana. Eu declaro as portas abertas para mim. Com audível, fala, porque tem que sair som quando a gente fala, não é para dentro não, é para fora. Fala, eu declaro bênção em nome, onde você estava tendo dificuldade, já declara em nome de Jesus, eu ministro a tua bênção nos meus negócios, eu declaro e falo em nome de Jesus, clientes venham do norte, do sul, do leste, do oeste até mim, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro a porta aberta, em nome de Jesus para cada um dos teus filhos, eu ministro alegria, eu ministro paz, eu ministro uma semana abençoada, eu ministro a paz no casamento, nos lares, em nome de Jesus. Eu declaro provisão na vida dos teus filhos e que eles possam falar do teu amor aonde eles passarem, que eles possam testemunhar das grandezas do Senhor e que as pessoas queiram receber esse Jesus que faz milagres, que é vivo, que é real, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.